Algoritmos com repetição, implementação de exercícios na plataforma Tinkercad, né, para a placa Arduino Uno, para as placas Uno. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist, então, como eu sempre falo no início dessa playlist, né, que implementa a disciplina de computação básica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Eu sou o professor André Gustavo Schaefer. Esse segundo vídeo da sequência, dentro do tópico de algoritmos com repetição, vai fazer apenas a implementação de alguns algoritmos, como eu falei no início, né? E provavelmente até o fim, talvez seja criado mais um vídeo com algumas outras implementações, e o que vai dar a possibilidade então de vocês conseguirem resolver os outros exercícios aqui sendo propostos, né? Lembrando que vocês têm então na plataforma Moodle o aluno que está cursando a disciplina, e o pessoal do YouTube tem disponível também abaixo na descrição a solução de todos esses exercícios. Então vamos fazer a implementação conforme planejado. Acredito que de repente dê para fazer, pelo menos para o vídeo não ficar tão extenso, aí mais uns 5 exercícios nesse vídeo. A gente tinha parado no vídeo anterior no exercício número 1. Criamos, né, um algoritmo que lia 10 valores reais e mostrava ao final quantos deles eram positivos. Então a gente introduziu a noção de um contador, uma variável contador, e aí um laço de repetição com um número fixo de repetições, né, ou seja, 10. Agora a gente vai fazer no número 2, então, um algoritmo que leia um número não determinado de valores, ou seja, eu não sei quantos números que vão ser inseridos, né? Esses números também têm que ser maiores que zero. Aqui são algumas restrições para que a gente se obrigue a fazer alguns controles dentro do algoritmo, tá? E diga se o número lido é par ou ímpar. Caso o número lido seja menor ou igual a zero, deve exibir uma mensagem correspondente. Então, como eu expliquei para vocês, quando eu olho o enunciado de um exercício como esse, tá? Eu já vejo um laço de repetição principal controlando e fazendo já atendendo algumas regras desse enunciado, certo? Eu já vou colocar aqui na plataforma Tinkercad, já está mais ou menos pronto aqui. Vou tentar maximizar o máximo que dá. Um controle, certo? Vou escolher a seção Setup. A gente já falou bastante sobre isso, eu sei que eu repito muitas vezes em vários vídeos, tá? Entre o uso da função loop e da função setup. Nesse caso aqui eu vou colocar então dentro do setup. Poderíamos colocar na função loop também, tá? Não mais um laço de controle do tipo for, em que eu tenho um número... Não é em que eu tenho, eu posso não ter também, tá? Porque o controle ele é bem dinâmico do laço for. Mas ele foi preparado, vamos dizer assim, para que eu tenha um número fixo de repetições, certo? Agora, em contrapartida, a gente vai então... Já falamos rapidamente sobre o comando while, porque a gente usa ele naquele travamento de leitura da porta serial, né? While not serial.available. E aqui, então, na verdade, esse é o outro laço de repetição que a gente vai estudar. Estudamos o laço de repetição tipo para, né? O for. E o while, ele é um pouquinho mais voltado, então, ele faz, vamos dizer assim, uma condição de execução no início. Então é enquanto algo for verdadeiro, e se somente se isso que estiver entre parênteses for verdadeiro, é que eu entro no meu laço de repetição e executo todos os comandos que tiverem aqui dentro do meu laço de repetição, do tipo while. Então veja bem, por que ele atende a esse nosso requisito, né? Porque aqui ó, nós temos uma condição, ó. Ele só deve, não está muito tão especificado assim no enunciado, mas ele só deve processar valores maiores do que zero. Então vejam bem, eu vou assumir então o seguinte, já me vem a seguinte ideia, eu vou guardar em uma variável, posso dar qualquer nome para ela, né? Ele chamou de valores maior que zero, por que a gente não dá um nome então de valor, por exemplo, para essa variável, né? E então, se e somente se, ou enquanto a variável valor for maior ou igual, ele quer só maiores que zero, ó. Isso. For maior do que zero, essa é a minha condição
true, verdadeira, né? Ou seja, quando isso for verdadeiro, então eu devo fazer. Então, somente para valores maiores do que zero, eu devo fazer alguma coisa, fazer algum processamento. Então, veja bem, primeira coisa que eu sempre digo, se eu estou fazendo um teste com essa variável valor aqui, antes de iniciar esse teste, eu tenho que ter feito a leitura desse valor. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, serial.println informe um valor. Fechei. Então, agora, né, while not serial.available. Quem de repente está vendo esse vídeo, eu sei que quem não está seguindo a sequência, né, o pessoal do YouTube que está vendo, então, esses comandos aqui desse vídeo, por primeiro, vamos dizer assim, né, se seguir a sequência de vídeos desde o início dessa playlist, a gente falou bastante sobre esses dois comandos que estão escritos aqui, ó, que eu vou escrever aqui, os três que eu vou escrever para fazer a entrada de valores pela porta serial, tá? While not serial, então vale a pena ver os vídeos anteriores, tá? While not serial available, tranca o processamento. E aí fazemos então a leitura do valor, né? O valor recebe aquilo que for informado, serial.parse. Agora o valor, será que é inteiro? Será que é float? Será que é real, né? Existe uma preferência, né, dos autores dos livros em sempre especificar um tipo de dado, float, etc. Isso é importante, né? Eu sempre falo, eu já falei várias vezes disso. Isso é importante para a pessoa entender que existem tipos de dados diferentes, tá? É uma coisa que é irrelevante numa linguagem de programação como o Scilab ou mesmo como o Python, porque o Python particularmente ele é muito curioso, assim, um dos grandes poderes da linguagem de programação é que o tipo de dado pode mudar ao longo do script, né? Ao longo do programa. Então, se uma variável era inteira e mais adiante ela recebe um caractere, ela muda seu tipo de dado, né? E então ele perde um pouco dessa importância a questão do tipo de número que vai ser informado perde um pouco dessa importância dentro desse contexto, né? Mas muitos livros e algoritmos ainda são escritos assim, né? Então por isso que eu volto aqui, ó, e aí eu sigo a regra que está escrita aqui, tá? Isso aqui não foi tirado de livros e algoritmos. Esses algoritmos foram todos criados por mim. É lógico que são muito parecidos, né, com os que existem nos livros de algoritmo, tá? Criar um algoritmo que leia um número não alternado de valores maior que zero. Então aqui não diz, ó, se é um número real para ser lido, se é inteiro, tá? Então vamos ter liberdade então de colocar aqui em parse float. Se bem que a análise que vai ser feita depois, ó, é se o número é par ou ímpar, tá? Esse conceito se aplica aos números inteiros, então faria mais sentido que a gente entrasse com o número inteiro, tá? Parse int. Essa linguagem de programação, isso é interessante também pelo seguinte, ó. Essas linguagens de programação aqui, elas não te permitem, vamos dizer assim, ó, de modo rápido, não visuais, até permitiriam, mas teria que escrever uns códigos a mais, tá? Elas não te permitem, por exemplo, não te permitem, essa frase não fica, não te permitem impedir, né? Elas não te permitem impedir que um valor inteiro, vamos dizer, que uma variável inteira, que tu entre com o valor real para dentro de uma variável inteira, tá? Aqui na verdade ele vai até ignorar, ela é mais, né? Mas, por exemplo, a gente viu naqueles vídeos em que falávamos sobre compiladores e interpretadores, nessa playlist também é o segundo vídeo dessa playlist, em que eu mostrei para vocês uma linguagem visual, que no caso era o Delphi. E aí é muito legal porque se tu precisa fazer esse tipo de controle, olha, eu não posso entrar com valores com casas decimais, por exemplo. Tu pode facilmente fazer uma validação do campo, ou seja, vamos dizer assim, no evento dele perder o foco. Ou seja, quando tu tá digitando dentro de um campinho visual na tela, ele está com o foco naquele campo, um campinho de texto, né? Preenchendo um nome, preenchendo a tua idade, alguma coisa. E aí naquele campo idade, por exemplo, como tem que se entrar com um valor inteiro, vamos dizer assim, tu pode evitar que o ponto, por exemplo, seja pressionado. É um controle bem fácil de ser feito, né? Ou tu impede que o ponto seja pressionado para que a pessoa se obrigue a colocar um valor inteiro ou a vírgula, né? Ou ao sair do campo, ou seja, quando tu pressiona no botão OK, ele perde o foco. Então, no evento perda de foco daquele campo, tu faz a validação e força que o foco volte para aquele campo, ou seja, a pessoa não sai dali até que não digite o valor inteiro. Então, os controles de programação nesse sentido aí, que dá robustez à aplicação, como a gente chama em qualidade de software,
eles são muito bons de serem feitos nas linguagens visuais. Aqui a gente não tem muito isso, assim, essas linguagens aqui são mais para a criação de algumas coisas mais específicas, não são tanto para um usuário final, e sim para um cientista, um programador, enfim, um engenheiro, uma pessoa que não vai ter o problema de informar acidentalmente valores errados para a aplicação, tá? Como é o nosso caso, né? A gente não vai informar valores errados, então a gente vai fazer uma análise aqui, não precisa validar tanto se vai ser inserido o valor float. While not serial available, o valor recebe para sync. Então beleza, então veja bem, nesse bloco aqui, nesses 3 comandos que eu tenho aqui, nós temos a leitura da variável valor e aqui eu já faço o teste. Legal? Uma vez que eu fiz esse teste, então eu posso seguir para a lógica do algoritmo. Então aqui dentro eu tenho aqui, ó. O que ele quer fazer? Diga se o número lido é par ou ímpar. Então, legal. Como é que eu sei se o valor, o número, né, informado para dentro da variável valor, é um número par ou é um número ímpar? Ora, o conceito é muito simples, tá? A gente já viu esses cálculos aqui, né? Então, não custa nada também fazer de novo. Se eu tiver, vamos digitar aqui, ó, um número par, sei lá, 8, e aí eu quero dividir ele por 4. Desculpa. Se eu tiver um número que eu preciso saber se o número é par ou não, basta eu dividir ele por 2. Por quê? Eu vou analisar, deixa eu pegar aqui, esse cara aqui. Eu vou analisar se eu dividir por 2, né, vai dar 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Eu vou analisar isto daqui, ó. Depois dessa primeira divisão por 2, se o resto dessa divisão der 0, o número é par. Certo? Então algumas pessoas conhecem o conceito de número par como sendo, se termina em 2, 4, 6 ou 8, né? Ele é um número par. Na verdade, para um programa, para a lógica de programação, a gente faz uso da divisão observando o resto, né? Então a gente vai ver se dividindo o valor por 2, se o resto for igual a 0, significa que o número é par. Se essa condição aqui for verdadeira, significa que o número é par, né? Caso contrário, é ímpar. Ou seja, quando tu vai dividir por 2, na verdade, o resto máximo que tu vai ter é 0, o resto máximo é 1, né? Quando eu divido por 2, o resto máximo é 1. Quando eu divido por 3, o resto máximo é 2. Quando eu divido por 4, o resto máximo é 3. Por que o resto máximo é 1 quando eu divido por 2? Se aqui desse resto 2, significa que ele cabia mais uma vez aqui dentro, né? Então, na verdade, eu teria uma unidade a mais na parte no quociente, né? Então, o resto máximo no caso é 1. Então, nesse caso aqui, ó, basta eu fazer um teste agora, ó. Eu posso atribuir isso a uma variável. Não tem problema nenhum, tá? E depois eu testo o resto, certo? Mas eu posso fazer o teste direto, ó. Eu posso fazer assim, ó. Se o resultado da divisão de valor por 2, certo? Eu não precisaria colocar entre parênteses aqui, ó, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais isolado até. Se o resto da divisão de valor por 2 for igual a 0, então, aqui a gente viu que a gente pode criar sempre um início e fim de bloco, né? Mesmo que eu tenha apenas uma instrução, eu gosto de ensinar assim. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, então, vamos dar uma mensagem na tela, serial.println, este número informado é par. Fecha. Ok? Então agora aqui, ó, já vamos introduzir um conceito novo, tá? Caso contrário, ele vai ser ímpar. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode ver todas as opções que são mutuamente excludentes, né, da igualdade. Ou seja, o que for diferente. Então eu poderia fazer esse controle aqui, ó. Se o valor informado dividido por 2, o resto, no caso, for... Agora, em linguagem C, né, aqui no Arduino também, o diferente é dado assim. Em algumas linguagens ele é dado assim, ó.
o padrão sintático, né, que se usa, né? No nosso caso ele é não, not, uma negação que é dada pela exclamação, né? Não igual. Se o valor for não igual a zero, então este número informado é ímpar. Tá legal? Isso aqui funcionaria perfeitamente, tá? Não tem nenhum problema se a gente deixasse assim. Mas a gente vai ver então que os blocos, os testes condicionais, talvez tenhamos falado, eu não me recordo agora quando falamos em algoritmos condicionais, né? Enfim, algoritmos com seleção, né? Não me recordo se a gente introduziu então o senão, né? Nas estruturas if then else ou se então senão. Nesse caso aqui, ó, a gente pode substituir isso daqui pelo seguinte, ó. Em vez de eu digitar tudo isso aqui de novo, eu digo o seguinte, ó, senão ele faz o que tem ali abaixo. Então, se isso aqui for verdadeiro, então ele vai fazer isso aqui. Senão, ele vai fazer isso aqui. Só isso aqui, tá? Então aqui, sintaticamente, a gente não precisa especificar a palavrinha então. Então é que vocês podem ver que ele nem ficou dessa cor roxa aí, né? Não tem nessa linguagem de programação. Tem algumas que tem, tá? Como Pascal, linguagem Delphi. E aqui no Arduino e na linguagem C não tem. Então, nós temos isso daqui, ó. Ok? Aqui tá bem funcionando. Tem alguma coisinha que tá errada ainda, ó. Que a gente vai ver. Vamos provocar esse erro primeiro. Uma coisinha que tá faltando. Só pra gente ver como é que fica. Não declaramos a variável valor, né? Vamos declarar ela aqui em cima, então. Int valor. Acho que era só isso que estava faltando. Pronto, está rodando. O que faltou? Se vocês se lembram, né? A gente não inicializou a porta serial também, aqui no setup, e vamos fazer isso então. Serial.begin, por isso que não apareceu nada, né? 9600. Iniciar a simulação. Informe o valor. Então eu vou informar o valor 6. 6 é par, portanto, este número informado é par. Mas olha só que estranho o que está acontecendo ali, ó. Ele está informando várias vezes. E agora, por que será? Que eu pararia em sala de aula presencial e mostraria o algoritmo de novo, para que vocês pudessem verificar o que está acontecendo, né? Vejam bem, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Enquanto o valor for maior que zero, então ele entrou. Foi informado o valor 6, então aqui eu tinha o valor 6. 6 é maior que zero? Verdadeiro, portanto eu entro, né? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu divido 6 por 2, que dá resto zero, parte inteira 3 dá resto zero, portanto 0 seria igual a zero. Verdadeiro, eu entro aqui dentro de novo também. Escrevo, este número informado é par. Legal. Pulo o else, porque eu executei acima, vim até o quê? O que é isso daqui? Isso daqui, ó, é o fim do laço while. O que acontece aqui em cima então? Eu volto para cá. Testo de novo a minha condição de término do laço while, do laço enquanto, para verificar se eu tenho que terminar. Qual é o valor que tem dentro da minha variável valor? 6. Aí vocês deveriam me perguntar o seguinte, tá, mas por que tem valor 6 agora? Ele não deveria informar um novo número para eu validar um outro número? Não é verdade? É exatamente isso que a gente não fez. Ele não vai pular o processamento aqui para cima, ó. Aqui para cima e executar isso aqui de novo. Isso aqui ele já executou. Se eu quiser executar isso aqui e permitir que o laço de repetição termine, eu preciso fazer de novo a leitura, porém agora dentro do laço de repetição ao final. Ou seja, eu preciso permitir que a variável valor mude de conteúdo, mude de valor. E eu vou fazer isso então aqui dentro, ó, antes do término. Antes do término do laço, porque esse aqui, ó, eu vou colocar um comentário, né, que a gente já falou sobre isso, né? Fim do laço while. O compilador ou o interpretador, ele ignora tudo que estiver à direita do sinal de barra nessa linguagem de programação por se tratar de um comentário, né, só para a nossa organização. Então aqui dentro eu refaço a leitura da variável valor, permitindo que outro valor seja inserido. Tá bom? Então eu só fiz Ctrl C, Ctrl V. Aí nesse caso
Vamos limpar tudo aqui, né? Apagar, parar simulação, iniciar, aí ele começa tudo de novo. Informe o valor. Vou informar de novo o valor 6. Este número no formulário é par, e agora ele trancou o processamento de novo antes do fim do while, perguntando, né, outro valor. Informe outro valor, vou colocar o 7, então o 7 não é par, portanto é ímpar, né? É ímpar, como colocou ali, e agora ele está aqui. Ele está preso então, tá? Ele não tem nenhuma condição de término. Vamos colocar aqui 9. Ou seja, está funcionando. 9 também é ímpar. Vamos ver se a gente atendeu 100% do enunciado. Criar um algoritmo que leia um número não determinado de valores, maior que 0, e diga se o número lido é par ou ímpar. Caso o número lido seja menor ou igual a 0, deve exibir uma mensagem correspondente. Ah tá, faltou isso daqui, ó. Caso o número lido seja menor ou igual a 0, deve exibir uma mensagem correspondente, então, né? Então vamos colocar isso aqui, ó. Posso fazer o seguinte, ó. O enunciado, ele não está precisando, mais ou menos assim, ou seja, tornando-se muito claro como necessariamente que essa mensagem deve ser dada, se quando for informado um valor menor que 0, o algoritmo para ou não, tá? De qualquer modo, a gente pode implementar o seguinte por hora, ó. Se aqui nesse while ele está implementando o caso, né, do valor lido ser maior ou igual a 0, nós teríamos como fazer um teste que seria o seguinte, ó. Se ele entrou nesse laço de repetição, significa que ele atendeu a essa condição, né, de valor maior ou igual a 0. Aqui ao final do laço de repetição, do laço while, ao fim do laço while, nós poderíamos... essa é apenas uma forma de fazer, né? Eu acredito até que até a solução que eu dei lá nas respostas seja até diferente, tá? Não tem problema. Caso contrário, ou seja, eu vou precisar testar de novo. Eu não posso fazer uso do else associado a um comando while, né? Ou seja, se o valor agora for menor ou igual a 0, a condição excludente, então, né? Eu vou dar uma mensagem, então, ó, serial.println. Vamos ver o que o enunciado está pedindo, né? Uma mensagem correspondente, ó, o valor deve ser maior que 0. Então aqui, ó, nesse caso, vou fechar aqui, ó, colocar uma exclamação, fechei. Nesse caso aqui, ó, eu estou atendendo a possibilidade, né, desse valor então ser menor ou igual a 0, associada à leitura que é feita antes do laço while, né? Como eu faço essa leitura aqui dentro de novo, eu teria que prever que isso não acontecesse, enfim, né? Eu teria que fazer essa validação também dentro desse laço de repetição. E aí, no caso, talvez seja melhor a gente promover uma pequena alteração no programa, tá? Ele já estaria pronto, tá? O núcleo do que precisa fazer já está funcionando. Ele está verificando se o número é par ou se o número é ímpar. Só o enunciado aqui, ó, tem duas alterações que a gente precisaria fazer, né? Deve exibir uma mensagem correspondente caso o número lido seja menor ou igual a 0. E já que ele lê um número não determinado de valores, seria interessante que ele terminasse em algum momento. Na placa Arduino isso não é um problema, né? Porque a ideia da placa Arduino, ele encerra o seu processamento quando ela é desligada. Mas num algoritmo, enfim, que rode em um computador, que não seja, vamos dizer assim, na placa Arduino, sempre é bom ter uma condição de término, certo? E a ideia aqui é que exista. A gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente poderia mudar a lógica desse programa para atender essas duas coisas de uma maneira mais fácil, tá? Eu vou tirar isso daqui. Eu vou deixar ele tal qual estava antes, né? Era exatamente assim, ó. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Para contemplar as duas coisas numa alteração só, a gente poderia fazer assim. Vamos estabelecer uma condição de término para o programa. Ou seja, ele vai permanecer no laço de repetição sempre que o valor
for maior que zero. Se ele for menor ou igual a zero, ele não termina. Ele só avisa que o número é menor ou igual a zero, mas não termina o processamento. Ele continua executando, continua interagindo. Só que a gente poderia já definir uma condição de término. Por exemplo, quando fosse informado um número qualquer que a gente defina como condição de término, por exemplo, quando fosse informado o número 999, né, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, enquanto esse valor lido for diferente, não igual a 999, ele faz o processamento. Tá bom? Significa o seguinte, significa que quando esse valor lido for igual a 999, ele não deve executar tudo o que tem entre o início do bloco while até o fim do while. Não deve. Se ele não executa, ele pula para esse ponto do programa, ou seja, para o fim, para o término, porque a função setup termina naquele fecha bloco ali. Tá legal? Então, nesse caso, como é que ficaria essa lógica, né? Aqui dentro eu dividiria entre o valor informado tendo sido maior que zero, onde eu executarei esse bloco que está destacado, e a opção inversa, caso contrário, dando apenas a mensagem. Tá bom? Como é que a gente faria isso? Ó? A gente teria que fazer um teste agora, se o teste que estava implementado dentro do abre e fecha parênteses do while, né? Ou seja, se o valor informado, eu já sei que ele é diferente de 999, se o valor informado for diferente, desculpa, é igual, maior que zero era a condição, né? Maior que zero, então tudo isso aqui vai ser feito, ó. Eu vou fazer a indentação, né? Empurrando um pouquinho para a direita, só para ele dar a ideia, então, de que tudo que está à direita daquele abre chaves, né? Vai ser feito somente nessa condição aqui, ó. Tá bom? Então a gente encerraria, isso aqui na verdade é a leitura do valor, ela não precisaria ser feita. A gente encerraria ele aqui, ó. Agora tá bem alinhadinho, ó, né? Então veja bem, qual que é a ideia? Vou tentar colocar tudo na mesma tela. Aqui, ó. Se o valor informado for maior que zero, então eu vou executar tudo isso daqui. Correto? Caso contrário, significa o quê? Se ele entrar nesse bloco aqui, significa que o valor informado não era maior do que zero. Tá bom? O que eu tenho que fazer nesse caso? Apenas uma mensagem, né? Já não servia, que é aquilo que a gente tinha escrito lá embaixo, serial.println, o valor deve ser maior que zero. Só isso aqui, tá? Então, qual que é... Terminou, tá? Não tem mais nada para fazer. Qual que é a limitação desse algoritmo? Ele tem um pequeno problema, vamos dizer assim, uma limitação, né? Ele não valida o número 999, porque quando a gente informar o número 999, o programa vai encerrar, ele não vai dizer se o número 999 é par ou ímpar, certo? É lógico que essa não é uma solução elegante de encerramento de programa. Ele é um paliativo. Se eu sei, né, conforme a aplicação, o uso que vai ser feito, que o número 999 não precisa ser analisado se é par ou ímpar, eu posso fazer uso dele. Senão eu teria que inventar uma outra condição de término. Tá? Teriam outras, obviamente, formas possíveis de se fazer o encerramento. Tá? Por hora a gente fica com essa daqui. Vamos ver se isso aqui funcionou então. Abrir o monitor serial. Apagar tudo, parar a simulação, iniciar a simulação. Vou fazer o teste em básico então. Vamos ver se o 4 é um número par. Ok. Vamos ver se o 13 é um número par ou não. 3 é ímpar. Agora eu vou formar um número negativo, menos 6. O valor deve ser maior que zero e retorna
ao processamento, né? Está num laço de repetição. Sem problema. Vamos ver o 0, o que acontece. Legal. Vamos colocar agora finalmente então um último número, só para ver se funcionou, e depois a condição de término que nos encerra o programa. Legal, o 11 é ímpar. E agora sim, 999. Aqui vai ter que terminar a simulação, ó, quando eu... Na verdade não aconteceu mais nada, né? Ele só não coloca ele não muda o status do botão ali, ó, de parar a simulação. Tá bom? Mas ele já não me pediu outro valor, por exemplo, o programa terminou nesse caso aqui, tá? Vamos fazer só mais um teste aqui, ó. Vamos colocar de imediato, apagar, iniciar a simulação, de imediato o valor 999. Vocês vão ver que ele não vai fazer nada nesse caso. Né? Simplesmente porque a gente disse que era, enquanto o valor fosse diferente de 999, ele entraria, faria alguma coisa. Caso contrário, ele nesse caso ele pulou direto para esse ponto. E aqui não tinha nada para ser feito até o término. Tá legal? Vamos adiante então. Vamos ver o que a gente pode fazer agora então aqui, ó, criar um algoritmo que leia 5 valores. Então agora é idêntico ao anterior, tá? Idêntico, só que agora é um número fixo de valores. Então o que a gente precisa fazer? Eu não tenho mais agora uma condição de término do programa, ou seja, não é mais um número indeterminado de valores. Então isso aqui vai ser substituído por um laço do tipo for. A gente viu que a gente usa uma variávelzinha, então, i, né? A gente inicializa ela com um valor inicial, no caso por padrão é 0, tá? Poderia ser qualquer outro valor, tá? São 5 números, né? Ela tem o autoincremento, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso então, ó. Enquanto o i for menor do que 5, ou ela poderia começar assim, ó. Poderia começar em 1, indo até 5, inclusive, nesse caso, né? Com o autoincremento dessa variável. Ou seja, ele vai executar o trecho abaixo quando a variável i contiver o valor 1, depois é autoincrementada para 2, executa também, para 3 executa também, para 4 executa também e para 5 executa também, que tem a condição de igualdade, né? Ou igual a 5. Quando ela for 6, após o autoincremento que acontece aqui, né? Ele não executa mais, porque ele deve executar somente enquanto ela for menor ou igual a 5. Então esse controle pode ser feito, né? Se são 5 vezes, pode variar de 1 até 5 inclusive. Mas funcionaria isso aqui também, ó. De 12, por exemplo. De 12, se eu quero fazer 7 vezes. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. De 12 enquanto menor ou igual a 18. Só que não se usa isso por prática para não complicar. Né? Se a gente quer fazer 7 vezes, a gente faz assim, ó. De 1 até 7 inclusive. Né? Vocês vão ver algumas vezes que as pessoas usam de 0 até menor que 7. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aí tu olha, enfim, né, de 0 até menor que 7 também vai executar 7 vezes. Eu acho mais claro fazer assim, ó, de 1 até 7 inclusive, né? Então vai executar 7 vezes. No nosso caso são 5, portanto a gente substituiu todo o while por um for de número fixo de vezes que vai executar, certo? O que acontece agora então? Isso daqui, ó, a leitura do valor, ela não precisa ser colocada fora. Por que antes ela foi colocada fora? Porque talvez eu não quisesse executar nenhuma vez. Como aqui são 5 vezes que vai ser executado, eu posso colocar então... Opa, só errei aqui, ó. Eu posso colocar então dentro do laço de repetição, devo colocar dentro do laço de repetição, de modo que eu possa então ler esses 5 valores, né? Uma vez que eu tenha colocado a leitura desse valor aqui no início, dentro do laço de repetição, eu não preciso mais dessa leitura ao final. Ok? Só isso aqui, tá? Fim do laço for agora, né? Terminou, tá? Não tem mais o que fazer. Salvo esteja me confundindo com alguma coisa. Não tem mais o que fazer, ó. Para ir variando de 1 até 5 e mais, ou seja, eu vou executar o quê? Tudo isso daqui. Leio o valor, testo se o valor é maior que 0. Se for maior que 0, eu verifico se é para o ímpar. Caso contrário, eu dou uma mensagem que tem que ser maior que 0 e ponto. Vão ser executadas 5 vezes. Terminou a alteração, tá? A única coisa é que eu sei que
eu estou usando a variável i para gerenciar o meu laço de repetição for, então eu tenho que ter ela declarada também aqui, tá? Vamos verificar. Não deu erro. Vamos apagar aqui, parar a simulação, iniciar. Então aqui, ó, primeiro dos valores. Agora não interessa, ó, vai funcionar para o 999 também. Né? A gente não tem mais essa condição de término. E esse valor é um valor ímpar. Esse é o primeiro valor informado. Agora eu vou informar o zero. Nesse caso aqui, do número 0, ele vai dizer que o número tem que ser maior que 0, né? Conforme a validação. Mas já é o segundo valor. Terceiro valor, número 4. É um número par. O número 5, vamos colocar o número 7 aqui como o quarto valor. Ok? Ímpar. E agora vamos colocar um número negativo como último valor lido e agora ele termina, porque era só para fazer 5 vezes. Não interessa se eram 5 pares ou ímpares, né? Eram 5 testes que ele ia fazer. Então, agora ele termina o programa, não vai falar mais nada, né? O valor tem que ser maior que 0, desculpa, ele avisa isso, mas agora ele não me pergunta mais para a inserção de próximos valores, porque os 5 testes que ele tinha que fazer, né, os 5 números, foram validados. Tá legal? Então esse aqui também já está terminado, ó, que é o número 3. Esse daqui, ó, é quase idêntico ao primeiro, né? A única coisa é que se insere dentro dele o quê? Se insere testes para saber quantos são negativos e quantos são iguais a 0. Então existem outras duas variáveis contadoras, tá bom? Vamos reescrever ele aqui. Ele é até bem mais fácil do que esse daqui, né? São 10 valores reais. Olha que legal agora, eu posso simplesmente alterar esse laço. Eu tenho aqui já pronto a leitura do valor. Vou tirar todo o resto, tá? A única diferença é que, conforme o enunciado, a minha variável valor agora é do tipo real, né? Beleza, a estrutura dele já está pronta, ó. O que eu preciso agora? Ó? Eu preciso uma variável contadora dos positivos, uma variável contadora dos negativos e uma variável contadora dos iguais a 0. Como são contadores, são valores inteiros, né? Discretos. Então eu vou ter aqui, ó, sei lá, como é que vocês querem chamar? Conte POS, conte neg de negativos e conte zeros. Pode ser? Então vamos ver, ó. São 10 valores. Se eu já fiz a leitura desse valor, eu vou testar se o valor lido for, então, maior que 0, então, que eu falei para vocês que a gente pode fazer assim, né? Um início e um fim, não teria problema nenhum, né? Nesse caso aqui, como é só uma instrução, eu simplesmente vou colocar o comando aqui do lado, sem o início de bloco e o fim de bloco, tá bom? Então aqui, ó, a gente poderia colocar então conte POS, contador dos positivos, mais, incrementa o contador dos positivos. Lembrando que as variáveis são iniciadas com 0 aqui no Arduino, né? E aqui nesse simulador também. Ctrl C, Ctrl V. Então se o valor for igual a 0, a gente tem um contador de zeros incrementado. E se a gente tem o valor menor que 0, a gente tem o contador de negativos incrementado. Aí é óbvio que desses 10 números informados, vale a pena ao final do bloco a gente mostrar então quantos foram os negativos, quantos foram os positivos, quantos foram os iguais a 0, né? Serial.println tem que ter uma mensagem para cada um. Positivos. Vou fazer assim, ó, vamos tirar o ln para ele escrever na mesma linha, tá? E logo ao lado, portanto, serial.print. Agora eu exibo a variável que está guardando o número de positivos, né? Conte POS. No entanto, ó, só para economizar espaço, eu vou colocar esse comando aqui do lado, tá? E aí depois que ele exibe esse valor, ele quebra a linha por causa do ln que tem ali, tá?
Mesma coisa para os negativos e mesma coisa para os zeros. Negativos e zeros. Conte neg de negativos e conte zeros. Beleza, terminou o programa. Declarei, faltou alguma coisa. Faltou um ponto vírgula na linha 25, vamos ver. Aqui, ó. Na verdade, ele deu nas proximidades, né, onde ele encontra, do local onde ele encontra os erros. Pronto, monitor serial. Apagar, vamos começar a simulação de novo. Informe o valor. Então são 10 que a gente vai ter que informar. Só para facilitar a nossa validação, vamos colocar os negativos primeiro. Então, vamos colocar 3 negativos, 4 positivos e o resto tudo zero, né? 3 negativos eu falei, né? Vou colocar o menos 1, vou colocar o menos 6 e o menos 8. Então vai ter que ter 3 negativos, 4 positivos agora e, portanto, 3 zeros também, né? 4 positivos. 5, 78, 2.345, 21, e agora vamos colocar zeros também. Óbvio que isso aí poderia ter sido informado em qualquer ordem, né? Só a gente tem que contar para ver se ele também está contando certo, né? 2. Vou colocar mais um positivo então. Então vai ter que ter... Agora é o último pelos meus cálculos. Então vai ter que ter 2 zeros, 3 negativos e 5 positivos. Dois zeros, 3 negativos e 5 positivos. Isso aí, funcionando. Vamos adiante. Certamente iria funcionar para outros valores também, tá? 5. Criar um algoritmo que gere os números pares entre 50 e 100. Agora veja bem. Nós temos então a seguinte situação, ó. Nós poderíamos sem problema nenhum fazer com que ele analisasse dos números entre 50 e 100 todos os que são pares. E aí, se for par, ele escreve. Então essa é uma alternativa, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essa primeiro, tá? Eu vou fazer então um laço de repetição que faça variar. As pessoas confundem muito quando estão aprendendo isso daqui, ó. Porque elas... Mas como assim gere, né? Gere, na verdade, é fazer com que ele produza esse valor dentro do algoritmo e mostre, se for o caso, né? Então, como a gente pode fazer com que ele gere, né, nesse sentido? A gente pega e faz um laço de repetição variar de 50 até 100. Para isso a gente faz uso, então, vamos apagar tudo que tem aqui. O i eu sei que a gente vai usar, aqui nesse caso a gente não vai precisar dos contadores, tá? E agora nós não temos informação de valor nenhum. Ele vai gerar esses números, né? Olha só, como é que ele poderia fazer isso? Eu posso fazer com que, nesse laço de repetição, o meu i assuma os valores entre 50 e 100. Certo? Então eu não tenho aqui, ó, nenhuma leitura de valor. Esses testes não fazem sentido agora, né? E aqui, ó, também eu não preciso. Então, aproveitando a estrutura anterior, a gente ficou só com isso daqui, ó, do que tinha antes, né? Agora vamos ver, ó. O que eu posso fazer é assim: se a minha variável i, por força do laço de repetição, já vai fazer assumir os valores entre 50 e 100, bastaria eu fazer um teste com a própria variável i aqui dentro, ó. Se o i, que hora vai ter o valor 50, hora vai ter o valor 51, hora vai ter o valor 52, etc, né? Se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, significa que o i sendo analisado é um número par.
Então, como ele quer que eu gere, que eu mostre os números pares, basta eu, nesse caso aqui, se essa condição for verdadeira, imprimir, mostrar na tela o número i. Terminou. Só isso aqui, tá? O programa, né? Vamos ver como é que ficaria? Monitor serial, já vi que deu certo, ó. Vamos apagar para começar de novo. Vamos colocar vou fazer uma coisa antes. Vamos colocar para ele não fazer muito rápido, vamos colocar um delay aqui, ó, para ele fazer de 1 em 1 segundo. Certo? Cada vez que ele imprime um número par na tela, ele espera 1000 milissegundos, né? Ou seja, 1 segundo. Ali, ó, começou pelo 50, 52, ele validou o 51, só que como com o número ímpar não era para fazer nada, ele ignorou. Então ele só está mostrando os pares. Tá legal? Eu sei que está funcionando, tá? A gente colocou a condição de término para ele parar quando atingisse o valor 100, ele iria mostrar o valor 100, inclusive, e terminaria o programa. É lógico que existem outras formas de fazer. Uma delas seria a seguinte, ó. Se eu sei que os pares se incrementam de 2 em 2, eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Veja bem, eu imprimo escrevo, né, o i, sem nenhuma condição para que ele seja impresso ou mostrado na tela. Mas, como eu sei que se eu partir do 50, que é o número par, de 2 em 2 eu vou ter sempre números pares, a minha condição aqui, ó, não precisaria ser um alto incremento de 1 em 1 como está escrito agora. Certo? O mais comum é incrementar de 1 em 1, né? Por isso que eles já fizeram sintaticamente esse i++ como sendo uma forma de auto incrementar de 1 em 1. Nós podemos fazer o seguinte, ó, i recebe ela própria mais 2. Cada vez que eu imprimo o valor de i, em vez de incrementar uma unidade, eu incremento 2 o valor de i. Vamos ver se isso aqui funcionaria? Só vamos colocar o delay aqui para ele fazer não tão rápido de novo. De 1 em 1 segundo. Funciona também, ó. Vamos começar de novo, ó. Apagar, parar simulação, iniciar. 50, ó. Na verdade ele não está fazendo teste nenhum agora, né? Ele simplesmente está incrementando de 2 em 2. Legal, também funciona, né? Escrever um algoritmo que leia 5 valores e mostre quantos valores estavam no intervalo entre 10 e 20, 30 e 40. Já fizemos um similar a esse. Vamos ver se tem algum outro aqui, ó. Criar um algoritmo que leia um número não determinado de valores inteiros positivos e conte quantos números estão nos intervalos 0 a 25, 26 a 50, 51 a 75, 76. Assim, a leitura dos valores deve terminar quando for informado um número negativo. É uma condição de término, muito parecido com aquele anterior também. Número 8, criar um algoritmo que leia um número inteiro e diga se o número lido é primo ou não. Esse daqui, então, a gente pode implementar, porque os outros também referem-se a números primos, né? Então, vamos fazer esse daqui, ó. Número 8. Agora a questão é saber se o número é primo ou não. Vamos ver o que a gente aproveita aqui. Variável i, eu sei que eu vou usar. Isso aqui também, um laço de repetição. Aqui vamos apagar tudo. Começar do zero. Bom, então aqui, criar um algoritmo. Leia um número inteiro e diga se o número lido é primo ou não. Bom, temos a leitura, então, de um número logo após o início do programa. É apenas um número, né? Serial.println informe um número. Vou fechar. While not serial.available. Então, vamos chamar, sei lá, variável número. Número recebe serial.parseInt.
ele vai então ler o número inteiro. Eu sei que eu tenho uma variável então chamada número, já vou declarar ela aqui, chamada num. Bom, agora a lógica é a seguinte, então, qual que é a lógica do número primo, né? Vocês podem procurar na internet também. O número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele próprio. Então, o que a gente vai ter que verificar, a primeira coisa, o conceito, o que significa ser divisível? Ser divisível significa, vamos supor, o número 6. Ser divisível significa ter o resto da divisão de um número é divisível por outro quando o resto da divisão desse número pelo outro dá 0. Então, os pares são todos divisíveis por 2. Certo? No caso do número primo, ele tem... Uma das formas de entender o número primo é que ele só é divisível, só possui 2 divisores. 1 e ele próprio. Então, o número 6 ele não é primo porque se eu dividi-lo por 1, vai dar resto 0, porque todos os números são divisíveis por 1, né? Se eu dividir por 2, a parte inteira é 3, dá resto 0. Se eu dividir por 3, o contrário. A parte inteira é 2 e dá resto 3, né? Desculpa, aí dá resto 0. 6 dividido por 2... Peraí, confundi. 6 dividido por 1 dá 6 e resto 0. 6 dividido por 2 dá 3 e resto 0. 6 dividido por 3 dá 2 e resto 0. Agora sim, 6 dividido por 4 não, porque 6 dividido por 4 vai dar 1, né? 1 vezes 4 Desculpa, 6 dividido por 4 dá 0. Vamos pegar a calculadora já que o cálculo está ficando difícil aqui, ó. 6 dividido por 4 dá 0. Desculpa, errado, 1,5. 6 dividido por 4 cabe uma vez dentro do 6, né? 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é igual a 4. Vai pra lá, né? O 4. 6 menos 4 dá 2. Tá legal? O 5 é a mesma coisa, né? 6 dividido por 5, ele vai dar 1 e vai dar um resto, certo? 1 vezes 5 é igual a 5. 1 vezes 6 menos 5 é igual a 1. E aí, finalmente, nós temos a situação em que o 6 é dividido por 6, parte inteira, portanto, né, dá 1 e sobra 0. Então, a gente encontrou que o número 6 é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 3 e é divisível por ele próprio, 6. Então, o número 6 possui 4 divisores. Portanto, ele não é um número primo. Para ser um número primo, ele precisaria possuir no máximo 2 divisores. O 1 e ele próprio. Que é o que acontece com o número 7, por exemplo. Se a gente pegar o número 7 e dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7, a gente vai ver que ele é divisível por 1. 7 dividido por 1 dá 7, né? Sobra 0. 7 dividido por 2, ó. A gente pode fazer aqui na calculadora, né? 7 dividido por 2. Parte inteira, portanto, o quociente daria 3, né? 2 vezes 3 é igual a 6. 7 menos 6 é igual a 1. Sobrou o resto 1, portanto, ele não é divisível por 2. E essa é a razão pela qual ele é um número ímpar, né? Se eu dividir por 3, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 2, no caso, 7 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 é igual a 6. 7 menos 6 é igual a 1. Se eu dividir ele por 4, idem, né? Vai dar 1 nesse caso aqui. 1 vezes 4 é igual a 4, 7 menos 4 é igual a 13 e assim por diante. Acho que vocês já conseguiram entender. O que a gente vai perceber é que o 7 ele vai encontrar outro divisor apenas nele próprio. 7 dividido por 7 é igual a 1. 1 vezes 7 é igual a 7, 7 menos 7 é igual a 0. Então, os únicos divisores do número 7 são o 1 e ele próprio, o que caracteriza esse número 7 como sendo um número primo. Portanto, tá legal? É isso que a gente tem que implementar, então. Ó. Vocês viram, então, que dessa forma como eu estava fazendo, eu sempre fazia o processo de dividir por 1, depois de dividir por 2, depois de dividir por 3, até o próprio número. Então, é essa lógica que a gente vai ter que implementar. Uma vez que o número foi lido, nesse processo aqui, ó, vejam bem, não sei se vocês conseguiram imaginar na cabeça de vocês, mas eu já tenho um processo de divisão que se repete. Portanto, eu preciso de um laço de repetição. Agora eu pergunto, esse número de vezes que esse cálculo que eu fiz se repete é um número fixo? Eu sei quantas vezes ele vai se repetir? Eu não sei o número que vai ser informado, mas depois que eu tiver um número informado, eu sei quantas vezes que ele vai se repetir.
Já vou explicar mais adiante, tá? Por isso, se eu sei, eu vou usar um laço do tipo for. Eu vou dividir sempre de 1 até o próprio número. Então, a minha variável que gerencia o meu laço de repetição, o i, vamos usar o i de novo por padrão, vai iniciar sempre com 1. Ele vai ser sempre o meu divisor, certo? Ele vai terminar o processamento quando? Quando esse i, a última vez que ele vai fazer, vamos dizer assim, né? Vai ser quando ele for igual ao que? Ao próprio número informado. E o autoincremento dela vai ser dado de 1 em 1. Vamos explicar o seguinte agora então. Ó. Então vejam bem, essa estrutura que eu montei aqui já faz com que o meu i varie de 1 até o próprio número que foi informado, inclusive. Então eu já tenho o meu divisor. Ora ele vai ser 1, ora vai ser 2, ora vai ser 3. Se o número for 7, por exemplo, o meu divisor ora vai ser 1, ora vai ser 2, depois vai ser 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7. Quando for 7 ele termina. Porque era para ele fazer enquanto, né, o número fosse menor ou igual ao próprio número. Beleza? Então, veja o que a gente precisa fazer agora. Ó. Simplesmente um teste. Ó. Se o número que foi informado dividido pelo valor de i, que hora vai ser 1, hora vai ser 2, hora vai ser 3 e assim por diante, der resto zero, o que eu encontrei nessa situação aqui? Eu encontrei um divisor. Significa que se essa condição for verdadeira, o i que está sendo analisado naquela iteração é um divisor de num, do número que foi informado. Se eu encontrei um divisor, eu preciso contar, porque eu preciso saber quantos divisores eu encontrei. Lembrando que o número primo vai ter nesse conceito que está sendo implementado somente 2 divisores. Então, depois disso, eu testo para verificar se eu encontrei somente 2 divisores. Então, eu vou fazer uso de uma variável aqui chamada divs, que significa divisores, tá? Eu vou incrementar ela nessa situação. Ao final desse processamento, que já terminou, eu vou verificar o seguinte, ó, se o divs for igual a 2, significa que esse número que está sendo analisado só possui 2 divisores. Portanto, trata-se de um número primo. Eu vou colocar. Trata-se de um número primo. Caso contrário, se não, a gente vai dizer que não é primo. Else, serial.println, não é primo. Terminou. É só isso daqui, tá? Nós temos uma situação aqui, ó, não vou complicar muito, tá? Nós temos uma situação aqui que é o seguinte. Se ele precisasse analisar mais de... Se estivesse num laço de repetição para analisar mais de um número, nós teríamos que fazer uma pequena alteração, né? Resetando ou rezerando os divisores, senão ele ia sempre acumular. Um divisor, 2 divisores, 3 divisores. Para o próximo número ele ia acumular sempre todos os divisores encontrados, ele não iria funcionar. Nesse caso a gente não precisa fazer, tá? Porque a gente vai usar ele somente uma vez e a variável divisores, uma vez que seja declarada, que é o que a gente vai fazer agora, ela parte inicializada de 0, tá? Só isso aqui, tá? Vamos colocar em execução então. Bom, conceitualmente então, os números primos começam a partir do número 2. O 2, na verdade, é o único primo que é par, certo? Então, para o programa ficar mais correto, a gente deveria validar. Então, se o número é negativo, se o número é menor que 2, tá legal? E nesse caso, não vem ao caso para nós agora. Nos interessa um pouco mais a lógica, que vocês entendam a lógica que está implementada dentro do laço for, tá? Que a gente já implementou. Então, vamos verificar se o 2 é um número primo ou não. 2 é o primo, isso aí. Agora eu preciso dar um parar simulação e iniciar de novo, tá? Próximo número, vamos tentar.
Por quê? Porque ele está fazendo somente uma vez, tá? Lembrando que o laço de repetição que a gente tem implementado é para fazer as divisões, não é para fazer as várias leituras. Ele só está implementando as várias divisões que são necessárias para se verificar o resto e para se verificar se o número em questão tem somente 2 divisores ou não, tá? Então aqui o número, vamos colocar o número 8. O 8 não pode ser primo porque ele tem vários divisores, né? O 1, o 2 e o 4 e ele próprio. O 8 não é primo. Parar a simulação. Se a gente quisesse fazer agora mais validações, né, disso daqui, ó, só para a gente fazer um exemplo, ó, a gente poderia trazer esse código todo que está na função setup, em que ele executa somente uma vez, para onde? Ali para baixo, né? Para o looping. E aqui sim eu tenho um looping eterno, então, em que ele ficaria fazendo várias leituras, vários testes. Vamos fazer isso daqui? Aqui a gente poderia apagar também, né? Parar a simulação, começar de novo. Então, primeiro número, 6. 6 não é primo. Matematicamente ele é chamado um número perfeito, né? Porque a soma dos seus divisores é igual a ele próprio. O 6 é igual a 3 mais 2 mais 1. A soma dos seus divisores, com exceção dele próprio, é igual a ele próprio, né? Então tem o 6, tem o 128, tem o 4096, se não me engano, não sei se são os 3 primeiros. Mas ele não é primo, certo? Vamos para o número 4, também não é primo. Agora ele vai fazer várias leituras, né? Porque a gente colocou na função looping ali embaixo. Fica em looping eterno, né? O 4 não é primo, o 2 é primo. Primeiro número primo, então... Opa, aqui deu algum problema. Ah, sim, agora nós temos aquele problema que eu falei, né? Nós temos aquele problema que eu falei, que é o seguinte. Se a gente está fazendo várias leituras, como é o caso agora, ó, a gente está dentro dessa função de looping eterno, né? Que inicia aqui e termina aqui, ó. Se a gente está fazendo várias leituras, essa variável aqui, eu fiz o primeiro teste, né? Fui verificar se o número era o 6, se eu não me engano, não me lembro qual eu informei primeiro. Ele encontrou 3 divisores. No próximo teste, ele não vai zerar a variável de divisores. Ele vai ter 3 somado com 1, vai ser 4, depois vai ser 5, depois vai ser 6. Ele ia dizer que nunca mais nenhum número era primo, independente do número que fosse colocado. A solução para isso é que, antes de cada validação, eu force o reset, né? Eu atribuo novamente o valor 0 para o número de divisores. Agora eu resolvo o problema, posso fazer quantos eu quiser. Eu gosto de deixar o monitor sempre limpo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, um número que não era primo, que nem eu fiz antes, ó. Coloquei primeiro um número que não era primo, aqui só aqui já encontrou 4 divisores, né? 6 não é primo. Agora o 2 ele tem que dizer que é primo. Se deixássemos como estava antes, ele daria erro. Ó, o 2 é primo, o 7 também é primo. O 11 também é primo. É claro, se a gente colocar um número grande, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, talvez no próximo vídeo, ele vai demorar bastante tempo para fazer o cálculo, tá? Então vamos colocar aqui um número, sei lá, 32.001. Porque, queira ou não, esse cálculo é demorado de ser feito, né? Ou seja, tá fazendo... Ele fez bem rápido aqui até. Não é primo, tá? Ele fez bem rápido. Mas tem uma aula que a gente vai falar sobre números primos grandes, né? E vocês vão ver que o desafio vai ser vocês otimizarem o algoritmo de modo que ele fique mais rápido, porque essa forma como ele está fazendo ali, se nós tivermos então o número 1 bilhão, por exemplo, ele vai fazer 1 bilhão de divisões. E aí demora, né? Sendo que o maior número primo que existe hoje, você pode procurar na Wikipédia, né? Os primos de Mersenne lá, eles são muito maiores do que isso. Bom, acredito que esse vídeo tenha ficado de bom tamanho. Vamos só dar uma olhada. Número 8, número 9, paramos aqui no número 8, né? Criar um algoritmo mostra quais dos 10.000 inteiros positivos são primos. Esse aqui é interessante de fazer também, ó. Número 9, ele é bem parecido, mas não para esse vídeo. E depois, número 10, para verificar se ele pertence ou não à série de Fibonacci também, né? Ok? Mas continuaremos então algumas outras implementações de exercícios em um próximo vídeo. Ficamos nesse vídeo por aqui. Muito obrigado.